Acho que a gente pode ir começando. Vou falar brevemente, aí passo aqui para os nossos panelistas e para o Antônio para a abertura, mas reitero, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Queremos agradecer aos panelistas que estão aqui com a gente e à nossa audiência. Estamos hoje num evento promovido pelo Grupo de Trabalho Fintech, GT Fintech do Laboratório, do Lab, do Laboratório de Inovações Financeiras, que é uma iniciativa coordenada pela ABDE, pelo BID, CVM e ICS. O nosso objetivo é lançarmos hoje o estudo de propostas de padrão técnico para o ciclo de vida de valor mobiliário digital em rede DLT, tratando do caso de uma debênture simples. Apresentar seus conceitos, contribuições e também promovermos um importante diálogo aqui sobre o piloto Drex, que foi também um importante parceiro que acompanhou essa iniciativa. É, Teremos aqui a transmissão hoje e ficará gravada no YouTube, então também dar esse recado. E aí, dito isso, passo aqui ao Antônio Berwanger, superintendente da SDM, da CVM, para fazer a abertura, e gestor também do Lab, para fazer a abertura com a gente. Aqui agradeço e na sequência continuaremos com Paloma, Casara e Alessandro, que também se apresentarão e continuarão com a gente. Muito obrigada, gente. Bom webinar a todos e todas. Obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui hoje com vocês, com a Paloma, Alessandro, Casara. O encontro de hoje marca o lançamento da nova publicação do Lab, denominada Proposta de Padrão Técnico para o Ciclo de Vida de Valor Mobiliário em Rede DLT, caso de uma debênture simples. Apresentaremos os principais conceitos, referências e contribuições da pesquisa. Além disso, promoveremos um diálogo com o piloto Drex do Banco Central, explorando sinergias, desafios e oportunidades entre as duas iniciativas para o avanço da inovação financeira no país. Essa entrega se insere na trajetória do GT Fintech, na investigação dos potenciais usos de DLT nos mercados financeiros e de capitais. Desde 2020, o GT vem estudando aplicações de DLT com destaque para o estudo sobre emissão, distribuição e negociação de valores mobiliários tokenizados, 2021 e 2022, o estudo sobre DeFi e identidade digital, em 2023, a discussão da consulta da IOSCO sobre criptoativos, em 2023, o estudo sobre DeFi e infraestrutura de mercados financeiros, em 2024, além de ações de disseminação realizadas em webinars e durante a Semana Mundial do Investidor. A partir desse histórico de iniciativas, o grupo identificou a necessidade de avançar para um nível mais prático de detalhamento sobre o tema. Dessa forma, esse estudo busca apresentar de forma teórica e principiológica um possível passo a passo do ciclo de vida de um valor mobiliário digital em rede DLT, esclarecendo etapas, fluxos e elementos essenciais do processo. Além disso, a publicação pode servir como referência para testes e exercícios práticos por parte de atores que desejem explorar ou experimentar esse tipo de solução. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram promovidos alinhamentos entre a CVM e o Banco Central, no contexto dos seus laboratórios, né, o Lab e o LIFT, e o GT Fintech atuou como esse espaço de reflexão técnica nesses primeiros movimentos. Ah, Vale também a gente ressaltar a iniciativa da CVM, que a gente denominou como LIP, né, que é o Laboratório de Experimentação, Aprendizado e Prototipagem, que é abrigado no Lab e que serve como um laboratório bem efetivo para testes, né, e testes de protótipos e provas de conceito. Ele foi lançado em 2025 pela CVM e pela FENASBAC, com esse propósito de fomentar projetos de inovação tecnológica em estágio inicial e apoiar a criação de protótipos funcionais relacionados às atividades reguladas pela CVM. O LIP é um ambiente gratuito voltado para desenvolvimento de soluções tecnológicas e ele integra um ecossistema que a gente denomina como Nexus, né, que engloba tanto o LIP quanto o sandbox regulatório da CVM. A gente está
momento final aqui de um primeiro ciclo, né, do LIP, em que tivemos 7 projetos que estão encerrando agora em dezembro e é, pretendemos abrir no decorrer do primeiro semestre do ano que vem um novo ciclo, né, um novo processo de admissão de participantes com novos desafios a serem oportunamente selecionados e divulgados pela CVM em conjunto com a FENASBAC e o LAP. Ah, dito isso, Gabi, eu retorno aí para vocês, para a Paloma também, para a continuidade do webinar, desejando aqui uma ótima apresentação e diálogo para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada pela abertura, Berwanger, e é uma honra estar aqui hoje com vocês como moderadora desse encontro. Eu sou a Paloma, eu sou diretora de infraestrutura de mercado aqui na Bifor, e eu sou participante do subgrupo de inovação e soluções de mercado do GT Fintech. É um prazer a gente receber todos que já se conectaram e os que ainda vão se conectando ou vão assistir depois o que a gente vai deixar disponível, certo, Gabi? Muito legal receber todos vocês para poder debater um desses trabalhos mais recentes desse grupo, que é, como o Berwanger falou, a proposta de padrão técnico para o ciclo de vida de valor mobiliário digital em DLT, um caso prático de uma debênture simples. Para esse nosso webinar de hoje, a gente tem conosco dois palestrantes que foram muito importantes na elaboração desse paper. E eles representam o alto nível técnico e regulatório do nosso ecossistema de inovação. A gente tem o Casara, Jorge Casara, que é coordenador do subgrupo de inovação e soluções de mercado do GT Fintech e representante da CVM, e o Alessandro Fraga, que é participante do subgrupo e representante do Banco Central. Bem-vindos, painelistas. Se vocês quiserem complementar minha apresentação a vocês, fiquem à vontade. Obrigado, Paloma. Bom, rapidamente, eu começo com aquele inevitável disclaimer, né, que estamos aqui falando em nosso nome, não nossas opiniões aqui não representam oficialmente a opinião da CVM, embora, obviamente, resultado de uma opinião, de uma discussão qualificada dentro da CVM, mas a gente sempre tem que fazer isso daí. Você me apresentou, acho que a maioria do pessoal aqui, eu dei uma olhada nos participantes, são todos conhecidos, são a maioria membros do grupo. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou gerente da Superintendência da Agência de Inteligência e Supervisão de Riscos Estratégicos. E por causa do meu interesse pessoal, sempre estive super envolvido nas iniciativas de inovação da CVM, todas elas, e aqui no Lab eu tenho o prazer de ser o co-líder desse subgrupo e bem feliz aqui de estar com vocês. Obrigado aí pela participação. Muito bom. Fraga, você também quer falar um pouquinho de ti no Banco Central, seu papel dentro de estudos com blockchain? Sim, obrigado pelas gentis palavras, Paloma, e assim, agradeço a todos, boa tarde, aos meus colegas, né, painelistas aqui, ao Berwanger pela abertura e a Gabriela também. É uma honra estar aqui também com vocês. Eu sou do Banco Central, já tem desde 2010, né, trabalho também na parte de inovação. Eu sou gerente do projeto do Drex, então assim, foi uma discussão, um caminho muito interessante e rico, né? A discussão que a gente teve nesse laboratório, nesse evento laboratório, e espero aqui poder trazer um pouquinho do que o grupo discutiu para vocês. Estou à disposição. Obrigado. Boa. O nosso principal objetivo do webinar de hoje é desdobrar o conteúdo desse paper, que inclusive a Gabriela do Lab já mandou aqui no chat para quem quiser acessar. Esse paper é resultado de meses de pesquisa, meses de discussões super aprofundadas, e nele a gente propõe quase que um passo a passo para a digitalização de um valor mobiliário, para um valor mobiliário já nascendo digitalmente. O ativo objeto que a gente estudou nesse paper é uma debênture simples e um ambiente baseado em tecnologia DLT. A nossa dinâmica vai ser um bate-papo estruturado, dividido em alguns momentos centrais, basicamente 3 momentos centrais. A gente vai entender qual é a origem, as premissas desse trabalho, como que foi a experiência paralela do Drex. Depois a gente vai mergulhar um pouquinho mais nos aspectos técnicos e regulatórios desse modelo que foi proposto no paper. E, por fim, a gente vai tentar falar um pouco com os painelistas sobre próximos passos, qual que é o valor desse estudo,
para o desenho de uma infraestrutura diferenciada aqui no Brasil. Então, eu gostaria de aproveitar e ressaltar que, embora a gente tenha acompanhado diversas experiências no mercado, tanto local quanto internacional, o nosso foco vai ser apresentar o racional seguido pelo nosso grupo, as ações nas quais estivemos diretamente envolvidos. Então, o conteúdo desse paper, vocês vão ver que busca quase que ser um subsídio prático, uma inspiração para futuros testes, futuros pilotos com valores mobiliários digitais. Ao longo do webinar, a qualquer momento, vocês podem enviar as suas perguntas. A equipe aqui vai fazer uma triagem e trazer para a roda de conversa algumas das perguntas, tá? Então, para dar o pontapé inicial, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, Casara. Quer falar um pouco para a gente sobre o GT Fintech do Lab, como que é esse histórico robusto que a gente tem já de pesquisa sobre o uso de DLT? Então, desde 2019, a gente vem estudando o tema. Esse paper não é o primeiro paper que a gente faz sobre o uso de DLT, a gente teve alguns outros. E se você quiser trazer um pouquinho desse contexto dos trabalhos e até o que motivou fazer esse trabalho de agora, esse paper que a gente está contando e explicando hoje, vai ser ótimo. Quais que foram as questões motivadoras e premissas centrais para esse trabalho da gente? Casar e Paloma, só vou pedir licença aqui, vou continuar acompanhando, mas vou desligar a câmera aqui para não desviar a atenção aí de vocês. Muito obrigado. Tá ótimo, Berwanger. Obrigado, Então, Casara, Antônio. conta um pouquinho. Vai Obrigado, lá. Paloma, e obrigado, Antônio, né? Então, é super interessante trazer essa pergunta, porque o Lábio, esse GT, ele sempre foi meio que, vamos dizer assim, vou chamar de braço direito das iniciativas de inovação da CVM, porque e as principais iniciativas de inovação da CVM passaram, eu poderia até dizer que foram gestadas no Lab, nesse GT, ou pelo menos essas que têm a ver com tecnologia e principalmente blockchain. E é bem curioso, porque eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que o Lab foi criado mais ou menos na mesma época que essa tecnologia entrou em voga, né? Tipo assim, desde 2017 ninguém fala de outra coisa, principalmente no mundo, né, da regulação de valores mobiliários ou regulação financeira de modo geral, quando se fala de infraestrutura, tem sido um tema prevalente. E desde então a gente não para de falar nisso. O Antônio Berwanger, logo na introito dele, já falou, citou inclusive os documentos que nós publicamos, não só documentos publicados, mas também outras iniciativas que o Lab fez, como ajudar a CVM em consultas da IOSCO, etc. Mas a gente nota que sempre foi um tema prevalente. Aquele primeiro documento que o Antônio citou, de 2021, ele meio que trouxe eu não vou dizer diretrizes, né? Mas meio que um guidance para todos os projetos de DLT que vieram no nosso sandbox, né? Então, a gente vê que o Lab produz alguns documentos que realmente têm uma visibilidade no mercado, né? O mercado lê, presta atenção e não vou dizer que segue uma diretriz, porque não é esse o propósito, mas ele se inspira. Então é muito legal, né? E aí, quando você perguntou de motivação desse paper atual, muito disso, né? Tipo, todos os estudos e testes, operações que não só nós fizemos, como o mercado, outros participantes têm feito, eles sempre exploram as oportunidades que essa tecnologia traz, principalmente em relação a, vou citar, tipo, três pilares fundamentais, né? Que busca eficiência, ou seja, custos, maior concorrência e inclusão financeira. E foi em cima desses objetivos que a gente tentou desenhar o escopo desse paper, né? Lembrando que esses estudos sempre meio que apontam que um dos grandes, vou chamar de problemas, é um problema, o problema não seria a palavra, mas uma característica inerente do mercado financeiro, ou no mercado principalmente na parte de infraestrutura, é essa questão do custo de observância, né? O custo de observância, ele é muito alto porque infraestruturas do mercado financeiro, elas têm que ser muito robustas e resilientes, né? Só que isso, mesmo sem querer, acaba criando barreiras de entrada, né, no mercado, né? E que elas se consubstanciam por essas questões ligadas a licenças e autorizações de funcionamento, que simplesmente retratam essa exigência regulatória, esse cuidado do regulador com a estabilidade sistêmica, né? E a gente vê que
todo esse processo, né, baseado em licenças e vigilância, que a gente pode falar de que é um sistema de confiança forte, a gente quis usar DLT para fazer um contraponto, para tentar é, mudar a maneira, ou tentar ver se a gente consegue achar uma maneira de trazer esse sistema de confiança forte e transformá-lo no que a gente chama de prova forte, né? Então, o que a gente quis foi realmente tentar usar todo o potencial da tecnologia, que é difícil, e uma escala do uma, tipo, a realidade, um ambiente de laboratório é o ideal para tratar isso, porque é uma tecnologia muito disruptiva, muito inovadora, então nem sempre até em ambientes de sandbox você consegue fazer, porque o sandbox é um ambiente real de mercado, né, com dinheiro de verdade, investimentos de verdade, finalmente, naquela sua pergunta, né, de por que esse caso de uso de uma debênture simples, tem a ver porque, tipo, sendo uma coisa meio que disruptiva, a gente querer fazer o mais simples primeiro. E uma debênture simples tem algumas coisas que simplificadoras, né? Porque ela já tem uma escritura de emissão simplificada e ela não depende de muitos processos que eu vou chamar de off-chain, né? Tipo, o processo de emissão é simplificado, porque você não precisa registrar em cartório de registro de títulos, você tem mecanismos, você pode explorar mecanismos nativos on-chain de controle de garantias, porque as garantias, ou, na verdade, não tem um registro de garantia que seria necessário fazer na junta comercial, ou não tem garantia fiduciária. Então, você, como a gente queria explorar toda a potencialidade nativa da tecnologia, diminuir essas etapas off-chain eram críticas para a gente. Então, era basicamente isso. Muito bom, Casara. Obrigada aí pelo histórico e um pouco das motivações para a gente. Agora, eu queria aproveitar nosso outro painelista, que é o Alessandro, pedir para ele trazer um pouco para a gente dessa experiência que ele teve no piloto Drex. Como que foi o trabalho, como que foi principalmente a fase 2 e se ele puder entrar, aprofundar também, quais que foram os principais motivadores e aprendizados, principalmente dessa fase 2 do Drex, incluindo a decisão de reavaliar o uso de DLT nesse momento. Topa trazer um pouco para a gente de como é que foi isso, Alessandro? Claro, Contar a claro. sua experiência? Claro, assim, vou começar pela última parte, né, de motivador. Então, objetivo, se eu puder pensar um objetivo dentre os vários, né, o objetivo central que eu diria do Banco Central com o Drex, enfim, com esse projeto, é democratizar o acesso aos benefícios da economia digital. Então, assim, o foco é no usuário, quer dizer, trazer essa facilidade para o usuário, tá? É, então, tornar as transações financeiras deles mais simples, mais baratas, mais eficientes, mais seguras. E isso começou, eu vou chegar na fase 2, mas um pequeno histórico, assim, começou lá atrás com um grupo técnico, assim como a gente está trazendo aqui, vem um grupo técnico, traz diretrizes, aí vem a fase de laboratório, que é a fase que a gente está agora. Logo depois da fase de laboratório, que a gente faz os testes iniciais, a gente trouxe a fase um do piloto, né? Então, trouxe o piloto, envolveu o mercado, enfim, a academia, outras entidades, né? A CVM, outros reguladores. Então, a gente começou a fase um do piloto, onde a gente começou a testar a tecnologia, a gente já viu que tinha desafios, né, na parte de privacidade, e a fase 2 que a gente testou, abriu para os participantes trazerem as soluções de privacidade, abriu para os participantes trazerem os casos de uso, ampliou um pouco mais isso, né? Então, dentro da fase 2 que já encerrou, a gente está trabalhando para emitir o relatório, a privacidade continuou sendo um desafio atual para a tecnologia da DT. Então, como o Casara falou, né, a gente não sai colocando isso para o mercado, porque a gente sabe que é uma tecnologia nova, é uma tecnologia disruptiva, a gente precisa testar bastante, a gente precisa trazer para a sociedade algo já bastante testado. E esse desafio da tecnologia, né, foi o que permaneceu desde da diretriz do laboratório, a gente identificou isso como um desafio grande. A tecnologia está evoluindo bastante, então, dentro do final da fase 2, início da fase 3, a nossa expectativa é de tornar a parte da tecnologia que suporta o nosso desejo, né, de construção mais agnóstica. Então,
não quer dizer que o DLT foi enterrado, né? A gente vê muita mensagem na imprensa com isso. Quer dizer que a gente está ampliando aqui o nosso horizonte, vamos fazer teste com outras tecnologias, comparar. Nesse meio tempo, pode ser que o DLT evolua o suficiente para a gente retomar. Então, assim, infelizmente a gente não tem braço, né, para testar um monte de coisa em paralelo. A gente vai testando o que é mais promissor. Poxa, encontramos uma dificuldade, vamos ver aqui como a gente resolve. Enfim, vai se adaptando. Essa é a fase, é uma fase de pesquisa e desenvolvimento que a gente vive. Então, é tudo muito válido esse teste. Então, a gente tem várias fases de piloto, é normal, né, isso nesse tipo de projeto. É normal, né, Alessandra? Assim, por isso que chama piloto. E até o Casara mesmo trouxe essa diferença entre piloto e sandbox. E aí eu posso até falar como uma participante do primeiro sandbox regulatório da CVM. Quando a gente está num piloto, às vezes a gente tem mais liberdade para testar. Quando eu estou em sandbox, eu estou com operações no mundo real com dinheiro de verdade, né? Então a gente tem que pedir algumas dispensas pontuais regulatórias. O piloto é mesmo para a gente poder explorar, né, Alessandra? Então, quando a gente vê notícias sobre descontinuou o uso de DLT, às vezes a gente acha que quer dizer que o DLT está 100% fora, só quer dizer que a gente É, está abrindo o leque, não quer dizer que ele foi descartado, certo? É exatamente, isso, né? exatamente. A É gente isso. quer mais liberdade para estudar tecnologias. Exato. A tecnologia é um suporte para o projeto, quer dizer, o nosso objetivo Isso. central, como eu falei, é democratizar os Modelo de serviços para a negócio. sociedade. E assim, a tecnologia essa tecnologia é uma das ferramentas possíveis para isso. A gente abre a caixinha de ferramenta e vai testando, né? E as ferramentas Exato, vão é. se evoluindo e a gente vai catando aquelas que servem melhor para o que a gente quer no final. É parar de tentar construir em cima da tecnologia e, na verdade, usar a tecnologia para resolver um problema, né? Exatamente, é isso. Então, não foi algo ruim, na verdade, é algo muito bom, acho que aconteceu, né? Então, brigadão pela transparência e pela explicação desses desafios concretos que levam à reavaliação de pilotos, que levam à evolução dos pilotos, porque isso é super importante para todo mundo ficar na mesma página. E, para mim, assim, o que fica evidente, como o próprio paper traz, é que, independente da tecnologia, o maior valor parece que está na lógica, né? De um sistema que traz um certo nível de desfragmentação, um certo nível de padronização, como vocês vão abordar mais para frente. O artigo chega a mencionar que o modelo busca subsidiar um cenário mais generalista, de como que essa infraestrutura, com um certo nível de padronização, até a nível semântico e de interoperabilidade, poderia integrar serviços que hoje estão em silos. Então, isso tudo a gente vai abordar aqui ao longo do nosso webinar. Você e o Casara vão poder aprofundar bastante, mas eu fiz essa introdução para passar a pergunta agora, a pergunta do bloco 2 para o Casara, trazer para a gente um pouco dessa decisão do Drex de reavaliar o uso de DLT. Teve algum impacto no trabalho do grupo? Teve algum impacto na pesquisa? Como que a gente soube lidar com essa notícia no meio do trabalho? E se ela teve muito impacto, traz para a gente, Casara, você que estava lá em primeira mão, junto com o Alessandro. Obrigado, Paloma. Deixa eu só avisar que eu percebi que a minha rede está um pouquinho instável hoje. Eu acabei de cair por alguns segundos agora há pouco. Então, mas ela está indo e voltando. Ela está de entre boa e muito boa. Então, se eu cair, vai ser por alguns segundos eu volto, tá bom? É, mas a sua pergunta é interessante, né? Porque eu não posso falar assim, como é que a gente recebeu? Primeiro, é difícil escolher uma palavra, né? Foi uma surpresa? Não foi. Porque o grupo de pessoas super técnicas, a maioria do grupo estava lá também, lá no Drex, participando em pilotos, nas suas empresas, participando dos vários casos de uso que eles estavam testando, e eles já sabiam, né, que alguns obstáculos estão sendo difíceis de serem é, superados. Então, não foi uma surpresa, a gente não podemos esconder que foi uma certa frustração, porque todo mundo queria que funcionasse, né? Mas, por outro lado, mesmo com a frustração, eu notei que o grupo, por nenhum momento, deixou de acreditar na tecnologia DLT, né? Até embasado pelo fato de que, tipo, há muitas outras experiências pelo mundo sendo feitas, né? O próprio Alessandro acabou de explicar que o Drex, o DLT não morreu, simplesmente não tem como, não tem braço para tocar tanta iniciativa, e eles ainda têm uma rede enorme, que é o Pix, que é outra estrutura super inovadora. Então é difícil, né, para tocar tudo isso.
Mas o grupo sempre teve essa consciência de que outras iniciativas no âmbito de Ambima, no âmbito de outros participantes, inclusive as infraestruturas, testando a tecnologia, então a gente sabia que o caminho estava certo, a gente tem que conhecer mais a tecnologia, tem que insistir mais, e eu acho que então, nesse ponto foi bem superado, o que eu podendo dividir aqui com os participantes aqui do webinar, que o grupo analisou assim, a visão que a gente tem, né, é de que muitos casos de uso podem, né, então a gente está muito perto de poder implementar alguns casos de uso mais simples em DLT, é possível, muitos valores imobiliários não exigem a volumetria, todas as especificações que é exigido no mercado financeiro. O Banco Central tinha especificações muito rigorosas para o Drex, e por isso que realmente a tecnologia acho que não deu conta, né? Não dava para você compatibilizar tudo, sigilo, com volumetria, com auditabilidade, porque o mercado financeiro é imenso, o volume de transações é infinitamente maior do que a grande maioria dos casos de uso de valores imobiliários. Então, tem muitos casos de valores imobiliários que a gente acha que pode sim continuar apostando no DLT, e eu acho que, tipo, em termos de, vamos chamar, a moral da equipe nunca foi abalada. Ficamos, obviamente, né, eu falei, frustrados porque a gente torcia muito para que desse certo e a gente estava querendo, inclusive, pilotar, né, o nosso caso de uso no ambiente Drex. Infelizmente, não foi possível por hora. Acontece, né, Casara? E aproveitando você, queria ver assim, você e o Alessandro, se vocês, antes da gente começar a entrar nos aspectos mais técnicos do nosso paper, se vocês querem comentar algo sobre o valor de estudo, o valor que o nosso estudo traz. Então, esse trabalho, vocês acham que na prática poderia servir como um plano de referência para o desenho de um valor imobiliário digital, um plano de referência para um piloto? Como que na estrutura do nosso trabalho vocês acham que essa parte da gente detalhar mesmo as etapas do ciclo de vida, passando desde a emissão, distribuição e negociação, isso ajuda nessa parte de trazer esse plano de referência para o desenho de um valor imobiliário digital? O que vocês têm de impressão, assim, no geral, sobre esse trabalho? Com certeza ajuda muito, sim, porque o nosso trabalho ele teve, tem sempre o olho, né, dentro da LT, que é a proposta dele, mas muito dos esforços eles foram para trazer uma dinâmica melhor, otimizar o fluxo da experiência do instrumento financeiro, né? Então, assim, a gente trabalhou muito poxa, vamos passar isso aqui a limpo, vamos dizer assim, na história, assim, você vem dos ativos cartulares, tem muita coisa que vem dessa época que hoje talvez não precise mais. Então, existe nesse estudo que a gente fez uma tecnologia muito importante de trazer uma eficiência para o instrumento. Quer dizer, isso aqui hoje em dia faz sentido, independente da tecnologia que vai suportar. Pode ser DLT, pode não ser. A gente, primeiro caso, né? Estou colocando aqui, né, isso é importante a gente otimizar, a gente pular essa etapa, isso vai trazer algum problema para a segurança? Não, acho que até fica melhor. Então, tem esses aspectos que a gente traz um ciclo de vida passado a limpo, né, para o caso desse valor imobiliário digital que a gente estudou, enfim. E isso é muito valioso para tudo que a gente for fazer para frente. Se lá na frente a gente chegar à conclusão, poxa, a DLT ele evoluiu, a gente consegue, no caso do Drex, voltar, isso já está pronto. Se a gente precisar encaixar outro tipo de tecnologia, o fluxograma está lá. Então, eu vejo assim muito avanço e muita coisa importante que pode ser levada à frente de forma agnóstica à tecnologia. Bom, Eu acho, Casara, algum complemento? Ah, vai lá. sim, é, eu acho que é total a usabilidade desse estudo e dessas ideias trazidas, porque foram coisas, acho que bastante ousadas até, né? O grupo é, é, saiu da principiologia, né? Fez recomendações de um modelo que é realmente inovador, e eu acho que o mercado pode sim usar. Aí, obviamente, né? A gente tem que ter que tomar cuidado com as palavras, porque não é uma diretriz, não é uma recomendação, um nível IOSCO,
mas são sugestões, né? São ideias que a gente acha que seria super legal quando o mercado trouxesse casos de uso nos atuais e futuros ambientes de inovação da CVM, que poderiam usar essas ideias, né, sugestões, vamos dizer assim, como parte dos seus projetos. Porque lembrando que quando você vai falar de recomendação para o uso, né, de DLT no mercado de valores imobiliários, isso aí já está bem exposto pela IOSCO. A IOSCO, em 2023, ela fez um documento que chama Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets. Aí sim, eles trouxeram 18 recomendações, mas são super principiológicas, né, que fala sobre segregação de ativos, disclosure, riscos operacionais, como lidar com fraude e práticas não equitativas. São super alto nível, vamos dizer assim, mas atentando para o fato de que cada valor imobiliário tem características únicas, eu acho que, mesmo assim, muita coisa que está nesse paper pode ser uma super sugestão para participantes assim, que querem trazer projetos inovadores para a CVM. É uma inspiração, né, Casara e Total, Alessandro? essa é a Assim, bem ou palavra, uma mal, inspiração. é uma inspiração, bem ou mal, a gente passou ali pelo ciclo de vida. A gente se deu o trabalho de detalhar um pouco de cada parte do ciclo de vida do ativo. Então, eu acho que está ótimo. Muito obrigada pela resposta, gente. Agora, vamos começar a aprofundar um pouco na parte técnica do nosso paper. Então, um ponto interessante que ele traz é esse debate sobre a arquitetura de redes. No paper, a gente passou desde a visão de Finternet do BIS, a gente passou brevemente para explicar o que é essa visão de Finternet com múltiplos ecossistemas interconectados, e a gente também passou pela visão de rede única e permissionada, que foi aquela da segunda fase do piloto do Trex. Além disso, durante o paper, a gente também discutiu nessa parte de arquitetura de rede um pouco sobre a arquitetura de rede permissionada. Então, eu entendi que a gente foi um pouco nessa linha do esquecendo o Finternet ou rede única, também teve essa questão do permissionamento, onde parece que a gente estava buscando ali uma solução com maior governança, que facilitasse o cumprimento de exigências legais e regulatórias por parte dos agentes. Então, assim, percebam que tem várias camadas dessa arquitetura de rede que a gente discutiu no paper, e eu queria aproveitar um pouco do conhecimento de vocês dois, se quiser começar, Alessandro, explica um pouco para a gente como que foram feitas essas pesquisas, por que a gente escolheu esse formato mais de rede permissionada, esse formato de liquidação na rede única. Qual que foi a estratégia para começar o desenho desse valor mobiliário digital aqui no nosso contexto do mercado brasileiro? E aí, Casara, fica à vontade para complementar também, se quiser. A parte de permissionamento, né, da rede, ela vem de acho que um DNA do regulador, né? Não por querer regular em si, mas por querer trazer para a sociedade algo que seja seguro, no fim das contas, e que proteja a privacidade. Enfim, tem toda a preocupação regulatória de proteção, né, das pequenas empresas, enfim, dos usuários do sistema. E aí a escolha pelo permissionamento é para garantir que os participantes, né, dessa rede sejam credenciados, sejam avaliados. A ideia é ter todos os ativos financeiros, enfim, imagina num cenário, né, futuro que você tem todos os ativos financeiros, os ativos do mundo real ali nessa rede, e que ela não seja segura ou que traga algum tipo de problema, a gente não pode, enquanto regulador, trazer isso. Então, a nossa preocupação primária com o usuário, ela é total. Então, a escolha, né, por permissionar é fazer um filtro de quem está trazendo o que para dentro da rede, se isso realmente é seguro, uma preocupação, eu acho que vem do DNA mesmo do regulador. E no caso da Finternet, é mais uma forma de você conseguir trazer uma experiência desfragmentada ali, né? Então, você tem formas de você trazer o que o paper do BIS, no caso da Finternet, preconiza, que no fundo, a experiência desfragmentada do usuário final. Então, dentro do Drex, enfim, a gente, nesse caminho,
durante o piloto, ficou muito mais fácil você considerar uma rede única ali, onde a rede Drex ela não tinha, no começo, até no piloto, até o momento, não tem interconexões, porque traz uma complexidade maior, e você consegue testar essa situação de rede única, trazendo uma experiência desfragmentada de partida, né? Então, também por facilidade de construção, se eu estou num piloto, já é complicado, difícil montar uma rede, e quanto mais emular N redes, 10, 20 redes diferentes, é uma complexidade que no começo a gente não precisa. Então, e depois, mais tarde, a gente trata isso com uma camada, vamos dizer, uma camada de orquestração, por exemplo, que esconde as complexidades, mas vai dar o mesmo resultado lá na frente. Então, é um pouco pelo DNA do regulador e também um pouco pela facilidade de construção do piloto. É isso, né, Casara? Quer complementar também, porque assim, a gente tentou levar bastante em consideração no grupo a complexidade, que nem você comentou, né, Fraga? Não tentar tornar mais complexo ainda o trabalho nesse momento. E você falou também numa outra resposta agora há pouco que a tecnologia vai evoluindo. Então, hoje parece super complexo esse conceito, mas a tecnologia evolui cada dia, ainda mais quando a gente trabalha com inovação. Passou uma semana, a gente já está obsoleto, né, Fraga? Já está atrasado no conhecimento. Então, hoje a nossa decisão foi simplificação, certo, Casaro? É isso. Não, eu acho que, apesar de simplificar, eu acho que o curioso porque, tudo bem, a gente não está querendo buscar hoje aquele modelo de internet, a gente está nessa rede única e permissionada, mas a gente percebe que a gente tentou um modelo tecnológico altamente distribuído, mesmo que na governança a gente queira deixar mais centralizado. Porque você ainda tem esse papel de uma governança centralizada, porque você ainda tem que ter um nível especializado para tratar exceções, para tratar disputas, fraudes, insolvência, tudo que é falha de oráculo, reconciliação de ativos, tudo o que acontece de incidente, você acaba precisando de uma governança um pouco mais centralizada. É a nossa experiência. A gente não sabe como tratar isso num ambiente totalmente descentralizado. Mas ou seja, né, tipo, a gente garante cumprimento normativo, mas ainda assim, você lê o paper, principiologicamente a gente busca, e acho que até, tipo, né, ainda um lab, né, é um paper, tem que ser pilotado um dia, mas aquele empoderamento do usuário final que busca o BIS no paper deles, a mesma coisa que a gente está buscando, e a gente acha que a gente chega lá, né? A gente só montou uma coisa mais simples, porque não é o momento de fazer algo naquele nível de complexidade. A gente vai amadurecendo, né, Casara e Fraga? A gente tem que ir amadurecendo. Então, esse ponto que vocês trouxeram sobre a arquitetura, ele é super relevante e ele gera um gancho para a nossa próxima questão, que é onde a gente começa a falar também do modelo operacional. O paper ele traz esse conceito de que nem tudo acontece em uma plataforma só. Então, mesmo que a gente esteja aqui falando mais no caminho da rede única, a gente também traz uma proposta no paper de uma camada de serviços. Então, essa camada de serviços, a ideia é que ela tenha múltiplas plataformas, múltiplos marketplaces, como, por exemplo, fintechs, infratechs, operando a negociação, operando serviços. E uma camada mais de liquidação e mais de controle, de titularidade, que daí sim seria concentrada numa rede única, que é responsável pela liquidação com o mecanismo DVP, liquidação atômica. Então, isso mais para dar uma pincelada antes de eu passar aqui para os painelistas. Casara, ainda aprofundando esse tema do modelo operacional, do modelo de plataforma, conta um pouco para a gente como que foi vislumbrado esse modelo de ambientes múltiplos, como que isso cruza um pouco com como que isso cruza, como que a gente trouxe isso no paper, como que você imagina essa, quase que é uma democratização, né, nessa camada de serviços. O grupo, ele é muito, apesar de, tipo, ele é visionário, idealista, mas também tem muito pé no chão. E não adianta a gente negar que hoje você vê vários reguladores, associações setoriais, um monte de participantes no mercado, é, as empresas privadas, todas têm um tipo de iniciativa relacionado a essa temática de DLT, estão buscando construir suas infraestruturas,
E é natural, porque meu grupo meio que. Tem uma coisa no nome, aquele grupo foi difícil de chegar em consenso, né? Você estava lá, a gente Sim. discutia, brigava, um consenso nunca chegou. Uma coisa que tinha um consenso era isso, né? Cada tipo de caso de uso vai precisar de uma arquitetura ou algum tipo vamos dizer, vou chamar de token diferente. Não dá para fazer uma coisa one size fits all, não existe isso, né? Então é normal que tipo um dia vão tokenizar imóvel, vai ser uma realidade, vão tokenizar carro, vai ser outra realidade, tokenizar valor imobiliário, cada um vai ser um diferente. E essas, vamos ver, são múltiplas plataformas que vão ter que coexistir. E o jeito é você ter que apostar, né, nessas duas camadas, onde as camadas se conversam, elas se interoperam. E para isso, se você conseguir cuidar, né, de uma padronização robusta, que faz com que a interoperabilidade realmente aconteça, você garante, né, a eficiência desse sistema. Então, se você garante, né, tipo, o que é interoperar, o que é padronizar, é garantir consistência de dados, às vezes você tem que ter uma estrutura que permita que os dados sejam interpretados da mesma maneira por todos os participantes, por todas as plataformas, que as soluções que cada um desenvolva sejam replicáveis em outra. Então, a estrutura padronizada facilita, né, uma criação de soluções que possam ser, eu vou chamar a palavra aqui escalabilidade, né, que é uma coisa mágica. A própria governança pode ser automatizada, porque ela vai depender de códigos comuns. E, finalmente, né, para os reguladores, isso é super importante, facilita uma auditoria automatizada, né, automatizada, vamos dizer assim, né? Quando você está falando de conformidade, você permite que todas as revisões sejam feitas de uma maneira mais eficiente, né? Porque tudo igual, todo mundo está falando a mesma língua, com a mesma estrutura de dados. Então, as coisas foram construídas por aí, né? Tipo, um idealismo, mas com um pé super fincado na realidade. Sim. E esse ponto que você trouxe da padronização, ele é super relevante, né, Casara? Porque às vezes a gente vislumbra sistemas que se interconectam e tudo aquilo, mas a gente tem que lembrar da base, né? Tem vezes que a gente nem chama a mesma coisa pelo mesmo nome, né? Tipo, data de pagamento, data de liquidação, settlement date. Às vezes a gente não tem nem o mesmo nome, o mesmo conceito com os mesmos nomes. E aqui a gente está tentando organizar, certo? Pelo menos criar um pouquinho desse padrão. Isso você pode aproveitar tanto da LT quanto às vezes até outra tecnologia. Essa parte da padronização ela é quase perene, né, Casara? Assim, ela permanece. E eu queria trazer para aproveitar e abusar um pouco da experiência do Alessandro para falar, beleza, nessa parte da camada de serviço e camada de liquidação, que o Casara explicou um pouco do conceito para a gente. Alessandro, traz sua experiência para explicar como você acha que isso poderia funcionar na prática. Você vê algum desafio na implementação entre concentrar a liquidação em uma camada e uma diversidade de serviços em ambientes externos? Você que participou aí em primeira mão no Drex, traz para a gente um pouquinho de experiência nisso, de implementação. Legal, porque assim, a gente precisa, não adianta só trabalhar na camada de baixo, né, de base, vamos dizer assim, que é a camada que vai gravar o que você tem. Vamos dizer assim, olha, eu tenho tanto desse ativo, eu tenho tanto de dinheiro, isso está gravado. Mas o que que eu posso fazer com isso, né? Aí vem as camadas de serviço. Como que eu vou negociar um ativo? Como que eu vou comprar e vender? Como que eu vou agir no sistema financeiro do jeito que eu quiser? Então, é complicado você projetar um sistema que seja ao mesmo tempo rápido, barato, eficiente, mas tenha um monte de serviços embutidos. Então, uma das soluções para isso, apesar de realmente, ao fazer isso, você tem também um trabalho de padronizar esse acesso à camada de base, mas uma das formas de fazer é você unifica ali, né, a camada de base, esses dados que são o estado de cada pessoa que está fazendo, e aí os serviços se conectam a isso para poder alterar esse estado de acordo com a vontade assim, do usuário. Então, eu quero comprar e vender, eu estou aqui no marketplace e disponibilizei esse ativo para que eu possa ter o melhor preço para isso que eu estou vendendo, para que eu possa comprar pelo melhor preço aquilo que eu quero comprar ou para outros tipos de serviço, crédito, enfim, você ter
duas, três, quatro pontas no negócio que você quer fazer, a complexidade que for, isso pode ser trabalhado numa camada de serviços de forma que tenha concorrência, mas que todos os concorrentes tenham acesso à mesma fonte, né? Isso facilita bastante o fornecimento rápido de serviços, facilita a concorrência no fornecimento de serviços, e a gente dividindo isso e mantendo uma camada que seja única para todas, a gente não fragmenta essa experiência de, poxa, eu tenho meus dados, meus ativos em um lugar, mas eu estou comprando de outra pessoa que gosta de ter os ativos dela em segundo lugar, e lá na base as duas vão ter que se falar, então você começa a ter uma complexidade muito grande que você falou de, poxa, às vezes um campo aqui e o outro significa a mesma coisa, no protocolo a sintaxe está combinada, mas a semântica aqui é um pouco diferente, aí tem algo muito que cresce demais a complexidade com a quantidade de participantes. O objetivo, eu acho que é aí, assim, da experiência, né? É a gente tentar, pelo menos na camada de baixo, unificar, porque é uma camada simples, a gente vai fazer isso de uma forma minimalista, assim, olha, o que eu preciso saber é quem é dono do quê, né? Trazendo aqui em palavras simples, assim. Mas o que que a pessoa quer fazer, toda a complexidade de serviço, daquele participante entender as preferências do usuário e se A conectar a ele de uma... experiência, a Exato. experiência do usuário, tudo isso fica na camada do serviço, né, Fraga? Se conectar a ele de uma forma mais personalizada, por exemplo, você não consegue com a camada única atingir isso. Então, acho que é um meio do caminho que vale a pena a gente testar, pelo menos. Muito bom. E isso tudo já leva a gente para o próximo tópico, que eu acredito que é um dos elementos centrais para tornar essa infraestrutura eficiente, que é o modelo de liquidação, e o que você comentou. Vamos dar essa liberdade para a camada de serviços, mas vamos trazer de uma forma minimalista aqui o controle mais importante para fazer todo esse modelo parar de pé, que é onde eu sei quem é dono do quê e eu consigo liquidar as operações. Então, o paper ele está trazendo aqui duas principais premissas para essa parte da rede que vai cuidar da liquidação, que é que a liquidação seja em tempo real e bruta, e que a liquidação ela tenha mecanismos que a gente chama de DVP, que é o Delivery versus Payment, ou seja, a entrega contra o pagamento, mas que esse DVP aconteça de forma atômica. A gente trouxe aqui uma sopa de letrinhas, né? Bruta, tempo real, DVP, atômico. Então, primeiro eu queria que o Casara explicasse para a gente assim, o que significa na prática essa liquidação atômica e com DVP nativo para o ciclo de vida de uma debenture. E aí depois o Alessandro ajuda a gente a aprofundar, sempre abusando do Alessandro para aprofundar. Vai lá, Casara. Legal. Bom, então, obrigado por ter me deixado com a parte simples, essa parte eu sei. Porque é muito, na verdade, por muito as letrinhas, elas já entregam o que elas são, né? Que DVP simplesmente é a condicionalidade. Você quer passar aquela condicionalidade que hoje é feita por terceiros, ou seja, delivery versus, eu entrego um ativo se você me der o pagamento, é condicional, delivery versus payment. Só que isso hoje é feito através de clientes, etc., onde você tem um terceiro de confiança cuidando dessa condicionalidade, fazendo com que essas duas pernas são cumpridas, né? E você quer passar isso, o blockchain, né, ou as tecnologias de registro distribuído deixam que você, ou permite que você faça isso via código, né? Você programa contratos inteligentes que vão fazer isso aí. Então, você passa a tecnologia garante essa condicionalidade. E a liquidação atômica, o nome atômico é aquilo, desde que a gente, né, a gente estudou nas aulas de química ou de física, já nem lembro, né? Átomo, o que é átomo, né? O que não pode ser dividido, né, que eu acho que é em grego, né? Deve vir do grego, né? Mas é isso, não pode ser dividido. Uma liquidação atômica não pode ser dividida, né? Então, todas as pernas ou se cumprem ou não se cumprem, né? E nessas transações, todas as pernas acabam se fechando num bloco só. Mas mais do que a parte, vamos dizer assim, o que por que a gente trouxe isso? Porque todo mundo vai questionar isso, né? Mas peraí, a prática de mercado, a maior parte do volume, os grandes ganhos em termos de economia de capital, etc., está no diferido pelo líquido, né? Você geralmente
o mercado financeiro trabalha assim, né? Você difere pelo líquido, que é, na maior parte das vezes, melhor. Mas aí lembrando, né? Por que que a gente escolheu? Porque é um laboratório, a gente quer explorar todo o potencial da tecnologia. Então, você pensando que a gente partiu de duas premissas, né, nesse paper. Primeiro, que a tecnologia DLT ela pode ressignificar várias camadas de intermediação do mercado, né? Ou seja, você vai permitir um acesso diferenciado a que os instrumentos financeiros que são submetidos hoje à custódia, a depósito centralizado, etc., possam interagir diretamente com novos participantes de mercado, que sejam investidores, emissores, etc., que queiram exercer essas atividades, desde que, obviamente, né, registrado, autorizado, né, pelo regulador. E tem uma outra premissa que a gente partiu, né, que é essa coisa de que as provas criptográficas elas podem agir em oposição à confiança em intermediários e elas vão, pelo menos, reduzir essa dicotomia que existe em bancos de dados centralizados, que é essa coisa da propriedade versus autorização, né? Que hoje, você for analisar muito friamente como funcionam os bancos de dados centralizados ou um depósito centralizado, a propriedade não é do investidor, é deles. Você só autoriza aquela movimentação, né? O investidor autoriza a movimentação. E isso tem muita implicação, né? Então, nesses dois pilares, a gente quis construir essa infraestrutura simplificada, né? Mas que vai ter que eliminar essa fricção. Então, o fato de que a gente partiu desse pressuposto que a liquidação tem que ser líquida em tempo real é justamente porque a gente quer eliminar esse intermediário, esse terceiro que está garantindo não só a condicionalidade, como também o, a troca do ativo, né? A condicionalidade. Então, meio por aí que a gente quis, né? A gente reconhece que o mercado os benefícios da liquidação líquida diferida são enormes, é por isso que o mercado foi para lá, né? Mas aqui, nesse ambiente, o DVP nativo e a liquidação atômica fazem muito mais sentido. Entendi. Então, assim, a gente pode praticamente entender, né, Casara, que sim, que nem você trouxe para gente, tem benefícios no diferimento, tem benefícios na compensação, mas o que a gente buscou aqui no paper é algo que dependesse menos das instituições, certo? Assim, dependesse mais até de da gente codificar, da gente não ter aquela confiança forte, que é o conceito que você traz, certo? A gente É ter isso mais mesmo, né? confiança Transferir a forte confiança para a rede. código, Isso. confiança pela rede. Então, essas são as premissas que a gente trouxe aqui, pessoal. E o Alessandro, de novo, com toda a experiência de implementação, toda a experiência do piloto, como que você acha que a gente conseguiria operacionalizar isso na prática, essa liquidação bruta a tempo real, esse DVP de forma atômico? O que é uma definição mais técnica assim de atômico? Alessandro, o atômico pode acontecer em diferentes redes, tem que ser na mesma rede. Que tipo de risco você acha que a gente mitiga com essas premissas que a gente trouxe no paper? Legal. Se a gente fosse bem, se ater bem à palavra atômico, né, ela tem que ser executada no mesmo sistema. A partir do momento que você. Por quê? Porque todos os ganchos ali da programação que você vai fazer para alterar um estado, né, de variáveis, vamos dizer assim, do que aquela conta tem de ativos e de dinheiro, do que a outra conta tem de ativos e de dinheiro pode fazer, ela tem que ser no mesmo sistema, porque essa parte do atômico numa rede DLT, né, nasceu porque as redes DLT são fechadas em blocos. Inclusive, não basta para o atômico, assim, mais na palavra, no sentido mais preciso da palavra, não basta nem ser no mesmo sistema, teria que ser no mesmo sistema e ainda fechar no mesmo bloco. Porque se você fechou um bloco com parte daquelas transações que vão acontecer naquele serviço que precisa de vários pedacinhos, várias perninhas. Você fechou só parte ali no primeiro bloco, e aquele bloco ele é final, né, irrevogável. No próximo bloco pode ser que você não feche o resto, aí você não dá conta de voltar aquilo que foi feito. Você não consegue nem terminar e nem voltar, aí você viola, né, o conceito de atômico. Então, e a atomicidade é importante por quê? Porque às vezes eu tenho, como usuário, eu tenho
que eu quero comprar, digamos que aconteceu uma oportunidade, eu quero comprar determinado bem que valha uma certa quantidade razoável de dinheiro. E eu preciso, indo para debêntures, né, no nosso caso aqui, eu preciso vender vários tipos de debêntures diferentes, de vários emissores diferentes, de várias datas de emissões diferentes, para poder comprar aquilo. E não vale para mim apenas vender ou entregar em garantia, que seja, se não for para comprar o bem inteiro. Então, se eu conseguir só vender metade e não conseguir vender o resto, eu vou ficar no meio do caminho, eu paguei imposto daquela venda, vou ter que comprar de novo. É complexo para mim. A outra questão da importância da atomicidade é que a gente está aqui, a gente está fazendo teste, tá no primeiro passo de valor mobiliário digital, mas são serviços que o mercado, com a inteligência do mercado, com a vontade do mercado de criar, vai criar vários serviços que vão depender de serviços anteriores. Então, quando você vai pegando o primeiro bloquinho de Lego, que são aquelas entrega contra pagamento de forma atômica, né, com várias pernas, e aquilo começa a compor serviços mais complexos, que você vai ver que podem ser que alterem várias variáveis ao mesmo tempo da camada de dinheiro, de ativos. Você precisa que isso seja feito de uma forma construtiva, ao mesmo tempo também atômico. Então, e- se você não está no mesmo sistema, você vai ter que implementar controles que podem falhar. Você tem mitigações, mas você nunca vai conseguir algo perfeitamente atômico. Então, até para efeitos de laboratório, né? Olha, o atômico é isso aqui que a gente tem que conseguir de forma indivisível porque a gente vai construir outras coisas em cima e isso tem vantagens, né? E não por não ser atômico, você inviabiliza todas as questões. Pode ser que você tenha serviços que podem ser resolvidos só com entrega contra pagamento condicionada mesmo, não precisa ser atômica, mas isso vai ter consequências, que ele não pode ser reutilizado de determinada forma, enfim. Eu acho que vale a gente, enquanto lab, estudar, né, a fundo os benefícios da liquidação atômica. Não quer dizer que só ela que sirva, mas para ter clareza de, olha, esse serviço vai se beneficiar mais com a liquidação atômica, esse aqui nem tanto, então ele pode ser construído em cima de algo condicionado apenas, né? E acho que essa diferença bem definida, eu acho que é válida no ambiente de laboratório e para frente a gente vai colher os frutos. Sim. E, Alessandra, assim, que nem você trouxe, não necessariamente precisa ter atomicidade para todos os modelos de negócio, mas é importante que se tenha uma padronização do conceito de atomicidade, porque senão a gente pode ter plataformas falando que são atômicas, quando na verdade não são atômicas, porque a gente não tem um conceito daquilo definido. Defina atômico. Tem gente que acha que só por ser em DLT é atômico, mas eu tenho DLT duas redes completamente separadas que nem se conversam. É atômico de fato ou não é? Tem algum ponto de Pois é. falha nesse mecanismo? E no fim do dia, o investidor, que é. A gente está fazendo tudo isso para tentar trazer mais eficiência para o mercado, mais opções para os investidores, menor custo para eles. Não necessariamente eles dominam esses conceitos técnicos, assim como a gente não domina conceitos que não são do nosso dia a dia. Então, acho que a gente tem um pouco de responsabilidade de tutela dos investidores, um pouco de responsabilidade de padronização de conceitos para poder oferecer soluções ou permitir que o mercado ofereça soluções, mas que seja transparente. Só vende atomicidade se for atômico de fato, né? E eu trouxe um pouco esse ponto dos investidores para fazer o gancho para a nossa última pergunta, antes da gente entrar na parte de próximos passos, que é sobre a custódia de chave e a custódia do ativo. Eu estou trazendo esse ponto como um gancho para o investidor, porque eu entendo que esse é um modelo que traz empoderamento do investidor, pelo menos dentro da proposta do paper. Ao passo que a gente está distinguindo dois conceitos bem importantes. A custódia do ativo, ela passa a ser feita pela própria rede. A rede registra e trata a titularidade daquele ativo. E na camada de serviço, ela fica a custódia da chave. Então, a custódia da chave ela é quase como um serviço de acesso. Ele é um serviço de guarda de chave que permite assinar transações. Ele delega essa guarda para um terceiro, mas a custódia do ativo ela fica na rede. E a ideia, essa proposta do paper foi trazer esse conceito como empoderamento dos investidores. Então, uma pergunta para ambos.
Esse paper sugere que o investidor passa a ter sua conta diretamente na infraestrutura e os intermediários, eles atuam mais como provedores de acesso. Na visão de vocês, Casar e Alessandro, qual que é o impacto prático e o impacto regulatório quando a gente transfere o controle direto para o investidor e adota essa lógica quase que de credenciais dinâmicas? Como que vocês entendem que vai ser o impacto disso? Essa, para mim, é a questão super chave assim, do paper. O paper, eu acho que trouxe várias contribuições, várias inovações, mas essa acho que foi uma das coisas mais legais, assim, porque ela explica mais ou menos como que deve ser um modalité regulado, vamos dizer assim, né? A gente tem muitos vícios na cabeça porque pensa em Bitcoin, onde, teoricamente, né, a chave se confunde com o ativo. E eu não vou entrar no porquê que eu estou falando teoricamente, né? É uma construção que eles querem fazer, eu digo os proponentes, né, das finanças descentralizadas querem fazer, na minha opinião não é assim, mas não vem ao caso agora. O caso é que no ambiente regulado você tem que ter alguns cuidados diferentes, né? Só que para fazer aquilo que eu falei agora há pouco, né, de tipo a grande pilar do paper, a proposta do paper era construir nesses dois pilares, numa premissa fundamental de que você tem que desfragmentar a infraestrutura para que participantes consigam interagir mais entre si, sem intermediários. E o fato de que quando você dá a custódia ou um depósito de um ativo para alguém, você cria uma camada de proteção naquele ativo e você desempodera o dono dele, né? Tipo, em vários níveis. Só, assim, meio que uma questão fundamental, né? A construção da infraestrutura, principalmente em depositários como é hoje, ela vem da época que o ativo era em papel. O papel, tipo uma ação, era um documento fungível, né? Onde o investidor tinha um documento, mas a própria infraestrutura podia ter o mesmo tipo de ativo, que era fungível, e ele ia guardar do investidor. Então, você tinha que fazer uma construção jurídica, basicamente, enorme em volta disso para você garantir que o depositário ia tomar realmente conta daquilo lá, né? Então, você construía a construção jurídica passava por a propriedade fiduciária, ou seja, ele é dono do seu ativo, mas você tem realmente o beneficiário final você segrega o patrimônio para que ele não se confunda com o do intermediário numa hora de eventual liquidação, numa hora de estresse financeiro do intermediário, o teu patrimônio esteja protegido. Mas a construção jurídica é tão complexa e tão essencial, né? Porque uma infraestrutura financeira não pode falhar, né? Que o regulador, o Estado, nunca quer testar essa construção jurídica, porque é complicado demais. Isso traz consequências importantes, como, por exemplo, se a própria, vou assim, né, entrar num terreno que não é meu, né, mas a própria Constituição brasileira fala no artigo 170, que fala dos princípios da atividade econômica. Ela assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo em casos previstos por lei. E esses casos previstos por lei são justamente os nossos, né? E por que isso? Porque essa criticidade, né, da infraestrutura. O Estado ele não permite que uma infraestrutura crítica entre em qualquer tipo de iniciativa, porque isso pode, a própria competição pode causar o que a gente chama de race to the bottom, né? Ou tipo um nivelamento por baixo das coisas, né? Então fica aquele meio bem bolado entre Estado e iniciativa privada de que aquilo tá protegido. E o DLT é uma forma de você testar se isso pode ser diferente. Então a gente partiu do pressuposto que tipo não vamos construir algo como foi construído o modelo atual, que apesar de ser escritural eletrônico, ou seja, os ativos estão em forma eletrônica, mas eles herdam toda aquela construção da época do papel, né? Vamos pensar no ativo como ele é uma forma digital, ele é programável, ele pode ter várias caras durante o ciclo de vida dele, né? Então a gente pensou nesse modelo, né, de dividir, tipo, a custódia, o ativo ele não está depositado em um lugar, ele existe simplesmente numa rede descentralizada, por isso que a gente chama da custódia do ativo na rede, enquanto que a custódia da chave pode estar no controle. Aí eu não sei se eu vou chamar de controle direto ou controle indireto, mas ainda assim é um controle do investidor, que ele escolhe aquele credenciador, ele escolhe como que ele vai ter acesso e não vai estar mais na mão de algum intermediário que pode simplesmente bloquear o acesso dele.
intermediário geralmente é o cara que monetiza a informação da transação. A estrutura atual ele desempodera, né? Enquanto que a nossa proposta, como a gente falou lá atrás, é empoderar. Então, tipo, para mim, esse foi o ponto mais legal, o mais debatido, né? Você lembra, estava lá, o Alessandro também, é, milhares de horas, vamos dizer assim, né? De discussão sobre essa parte aqui, mas eu achei que a solução ficou muito legal. E o Alessandro, ele foi um dos proponentes desse modelo, um dos mais vocais aqui, ele vai falar agora. Eu acho que até seria legal ele explicar naquela didática que é bem característica dele, ele explicou direitinho como é que funcionaria isso, e seria bem legal, mas acho que isso aqui foi o ponto que me deixou mais contente com o resultado do trabalho. Obrigado, Casara. Eu acho que a ideia é essa mesmo, trazer mais poder, né, para o cliente final, sem comprometer a segurança dele. Então, isso é muito importante, porque a gente tem a certeza, né, de que o usuário final é muito frágil. A gente, mesmo especialistas na área, eles têm riscos que eles têm que mitigar, e isso é uma situação muito complicada. A gente vê as redes abertas, a gente vê muito isso, assim, olha, poxa, eu perdi minha carteira, né? Eu perdi o controle da chave e você perdeu tudo. Então, qual que é a diferença aqui da custódia do ativo para a custódia da chave? A custódia do ativo é mais no modelo atual, assim, que você tem um modelo de intermediação. O ativo perante a depositária, ele não ele tem alguém que é o participante direto, que não é o cliente final, que guarda aquilo, digamos que a depositária seja uma sala, e ela tem os escaninhos, tá? E cada cofre daquele, dentro do escaninho, é de um participante, que não é o cliente final. Na hora que eu quiser depositar alguma coisa, eu tenho que contratar um desses participantes para colocar isso no cofrinho dele, dentro da depositária. Como ativo eu não posso duplicar, se eu quiser passar isso para outro intermediário, não, eu não gostei desse intermediário outro, eu dependo desse para entregar e tirar esse ativo desse cofrinho, entregar no outro, do outro depositário, do outro participante, que a gente pode chamar de agente de acesso, desculpa, agente de custódia. Então, o meu ativo, ele fica passando de mão em mão no agente de custódia, depende. Eu perco, por exemplo, ao trocar de agente de custódia, eu perco o meu histórico. Eu dependo, eu estou muito na mão dos agentes de custódia ali, porque, poxa, para eu trocar é um negócio complicado. Se eu pô, manter metade dos meus ativos aqui, outro ali, é complicado também. Daí essa visão da custódia da chave, para proteger o acesso, né, do cliente final, na mão de alguém que seja especialista em segurança, aí a visão muda de, não sou eu que estou guardando o seu ativo para você, eu estou guardando a sua segurança, eu estou te fornecendo um acesso mais fácil e seguro, eu estou te trazendo proteção, mas o dono do ativo é você. Então, passa a ter uma visão de que eu estou entregando, eu tenho o meu próprio cofre dentro da depositária, mas eu não posso, eu tenho que passar para alguém que vai cuidar da minha segurança para acessar. A diferença é que a minha chave eu posso multiplicar, o meu ativo eu não podia. Então, eu posso, por exemplo, nessa visão, eleger procuradores para poder abrir transacionar esse ativo em meu nome, cuidando da minha segurança, mas não precisa ser um só. Eu estou com esse determinado, aí eu vou mudar o nome de agente de custódia para agente de acesso, eu tenho esse agente de acesso que está ali em meu nome executando as minhas transações, mas eu falo, poxa, deixa eu testar esse outro aqui que parece legal. Eu posso também fornecer outra chave para alterar os mesmos ativos, né? Em termos de tecnologia, isso é possível de fazer. Eu posso fornecer para esse outro apenas parte da minha carteira. Eu posso fazer o que eu quiser, eleger vários, quatro, cinco, depois escolher um. O histórico que eu tenho é meu, fica lá. Tudo depende da minha vontade de, na hora, eu posso revogar o acesso de um agente de custódia, fornecer para outro para poder testar. Então, esse poder que eu tenho de aquele ativo realmente estar comigo diretamente dentro do sistema, que está controlando isso de uma forma que eu confie, é muito importante, porque a partir daí a gente volta lá no começo, né, dos objetivos, de trazer uma maior democratização nesse sentido. Olha, se eu tenho o poder, eu posso escolher quem está me fornecendo acesso, a concorrência vai ser mais acirrada, você vai ter concorrentes com qualidade melhor brigando pela minha atenção. Isso traz evolução tanto
nos serviços, quanto nos preços e quanto na evolução completa assim, do sistema financeiro. Então, eu concordo com o Casar, eu acho que esse foi um dos pontos bem chave assim, do grupo, de trazer essa visão de, poxa, existem ferramentas tecnológicas que me permitem, de forma segura, fornecer, eleger, vamos dizer, procuradores para as minhas chaves, mantendo diretamente os ativos em meu nome lá dentro do sistema. Muito bom, meninos. Isso é quase, poxa, se a gente for pensar, é quase que o objetivo de projetos como Open Finance, Open Banking, empoderar mais o próprio investidor. E aqui no paper, a gente traz uma opção de solução técnica para isso, né? Por meio de diferenciação entre custódia de ativo e custódia de chave. E, pessoal, a gente está caminhando para a última parte aqui do webinar, que é onde a gente vai falar um pouco de próximos passos, visão de futuro. Então, queria falar para os espectadores, galerinha, quem tiver dúvida, aproveita para mandar no chat, porque daí a gente já vai lendo aqui enquanto vai falando fazendo essa parte final, antes da gente caminhar para encerramento, tá? Então, Casari e Alessandro, eu agradeço muito a clareza, a franqueza de vocês em todas as explicações, em todas as opiniões até o momento. Para essa última parte, para a gente fechar o nosso diálogo antes de passar para as questões da galerinha, se alguém mandar a questão aqui no chat para a gente, eu queria que, Casara, você comentasse um pouco sobre o paper. Ele se encerra com a aspiração de ser um subsídio, uma inspiração para teste prático e piloto. Tem alguma iniciativa ou algum desafio em vista que possa aproveitar essa proposta que a gente traz no paper sobre a debênture simplificada em DLT para avançar com uma prova de conceito? Tem alguma iniciativa que você tem em mente ou que você sabe? A gente Quer sempre comentar? sonhou em pegar e pilotar, né? Essa ideia dentro do Lab mesmo. A gente está vendo formas de tentar operacionalizar isso, que sempre tem alguma dificuldade, é natural. Mas eu acredito que o importante é que a CVM tem continuamente lançado, né? Estabelecido novos ambientes de inovação. E o que você falou, a palavra certa, né? Inspiração. Não é uma recomendação, não é uma diretriz, mas é uma inspiração. E eu acredito que, por exemplo, se hoje no nosso o ambiente que está mais que está realmente mais aberto, né, a trazer uma nova inovação. Porque o Sandbox já está meio finalizando, os participantes já têm os modelos deles, etc. Mas o pessoal do LIP ainda tem tempo, né, de trazer algum tipo de novidade baseado nisso. E nos futuros LIPs, nos futuros Sandbox, eu acredito que o pessoal vai ler esse documento, vai ver que tem ideias super interessantes aqui, que são bem inovadoras, e eu acho que eles vão trazer isso daí. Deixa eu aproveitar que já está terminando, para que eu não esqueça no final, que eu quero agradecer muito, muito, muito a participação, primeiro, né, de todo mundo do grupo, e a maioria está aqui assistindo a gente, mas principalmente Paloma, que sempre foi uma das guerreiras mais incansáveis aí em todos os papers que a gente fez, acho que desde 2019, né, Paloma? O Alessandro, que foi não, o Alessandro só não, né? Tipo assim, muitos outros colegas do Banco Central, ele foi o mais assíduo, mas muitos colegas do Banco Central que participaram dos encontros trouxeram, e isso mostra meio que super engajamento, não engajamento, né? Tipo, mostra que essa visão de inovação, acreditar na tecnologia, é uma coisa comum aos dois reguladores, né? E o Banco Central fez questão de disponibilizar vamos dizer, uma força de trabalho super ultra qualificada, que traz um conhecimento que em parte a CVM não tem, né, que essa parte de infraestrutura eles dominam mesmo. E óbvio que, por último, mas não menos importante, óbvio, o pessoal do Lab, Gabi e Nils, que são também aquelas guerreiras incansáveis, a Gabi, então, né, fez esse paper, tirou, a Forceps fez, ficou maravilhoso. Então, agradecendo a todos vocês. Muito obrigada, Casari. Assim, como membro do Lab já faz alguns anos e membro do subgrupo de inovação, eu acho que para o trabalho desse paper foi o trabalho que a gente teve participação mais ativa de ambos os reguladores. Você na sua figura e na figura do Fraga, incansáveis, como você disse, quase todas as reuniões, dando opinião, lendo, fazendo comentário no paper. Foi um trabalho a muitas mãos, né?
E também teve, poxa, já que é agradecimentos especiais, também assim, Kirsney Mirandola e Juliana Fackelman, que deram uma lida, colocaram bastante comentário, ajudaram com a estrutura. Mas no fim do dia, né, Casara, todo mundo ajudou bastante. E eu queria aproveitar e nesse ensejo de, poxa, foi um trabalho super incrível que a gente fez, foram meses de pesquisa, meses de discussão. Hoje aqui a gente está super concordando um com o outro e apresentando tudo, mas a gente teve também bastante embate no grupo, né, para chegar em consenso. E, Alessandro, no meio disso tudo, todos esses meses de trabalho, os pontos que a gente aprofundou, os pontos que a gente não aprofundou, o que que você acha que poderia ter de tema interessante para um próximo estudo? Você acha que tem alguma coisa que falta a gente aprofundar desse paper ou um tema novo? Traz para a gente aí o que que você acha que poderia ser um próximo passo, um pouquinho de futuro. Legal, antes de tudo agradecer aí as gentis palavras, assim, foi, acho que do meu lado, assim, foi uma troca, né, não, assim, teve, como você falou, a gente teve muito debate, isso é muito importante que a gente pensa, poxa, será que é isso mesmo, vamos ver de outra direção, trouxe muito disso para dentro do projeto Drex também, como aprendizados, enfim, e questões relevantes, e assim, para o paper, eu acho que, voltando um pouquinho no final que a gente estava falando, né, das chaves, enfim, essa parte de você identificar, né? Então, credenciais verificáveis, acho que isso é um ponto, assim, que é super importante para que você possa distribuir essa segurança e essa confiança, uma tecnologia de identidade digital, de credencial verificáveis, que eu estava vendo que até o Lab tem uma publicação nesse sentido, eu acho que estudos que venham depois podem se apoiar nesse outro relatório do Lab e nesse que a gente está produzindo agora para avançar nesse campo que eu acho que é super promissor, né? E outro que eu acho importante também é uma evolução natural, né? A gente começou com debêntures simples, evoluir para outros casos de uso mais complexos, né? Quando a gente tiver aí mais domínio, enfim, em outras etapas para frente, como, por exemplo, o próprio uso de casos de valores mobiliários digitais com características ASG, né, ambiental, social e governança, por exemplo, que também é importante, está aí em voga. Eu acho que são dois pontos interessantes de se avaliar para frente. Já fica aí a sugestão, né, Casara, pessoal do Lab, esse grupo ele encerrou o trabalho, mas o grupo permanece e a gente quer continuar fazendo estudo, né, gente? E é isso, Gabriela, acho que a gente não teve pergunta sendo enviada, certo? Eu não vi nenhuma pergunta no chat aqui. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Então, eu queria agradecer os painelistas, agradecer o Berwanger pela abertura, agradecer o Lab, tanto no painel, tanto pela organização do webinar de hoje, quanto por todo o carinho na organização dos grupos e tudo mais. E, gente, assim, o Lab tem uma relevância enorme. Além desses estudos com DLT, o Lab também fez estudo para sandbox regulatório. Hoje aqui eu praticamente não falei de Before, porque nosso objetivo foi aqui apresentar o paper elaborado pelo grupo, mas a Before é resultado do sandbox regulatório da CVM, que foi estudado, foi vislumbrado aqui no laboratório. Então, poxa, deem valor. Todos esses estudos que a gente faz, eles viram subsídios para iniciativas, para laboratórios, para pilotos, para sandbox. A gente está saindo do sandbox e indo para a licença definitiva. Isso começou anos atrás com discussão aqui nesse mesmo laboratório. Então, acreditem, acompanhem e vamos embora, né, Gabi, Casari e Fraga? É isso aí, Paloma, de novo aqui, só reforçando os agradecimentos e revisando o quão contente eu fiquei com o resultado desse trabalho. Tá Também é ótimo. mesmo sentimento meu, eu agradeço a todos do grupo pela caminhada, acho que aprendizado é sempre muito bom e fica aí uma base, né, boa, excelente para a gente continuar os estudos e evoluir no tema aí para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Gabi, você vai encerrar? Obrigada, sim. Acho que, de novo, gente, muito obrigada, assim, Paloma, Casara e Alessandro, agradeço muitíssimo. Acho que era um esforço da gente tentar sintetizar em poucas, né, 1h20,
Tantas horas de discussão ali no grupo e tantas horas de trabalho assíncrono. E muito obrigada, acho que a gente conseguiu ir perpassando os pontos. Reforço o convite para todos lerem o documento, inclusive fiquem à vontade para nos enviarem críticas, sugestões, enfim, nosso e-mail também, né, nossos contatos estão ali abertos. E aí agradeço também a Antônio, que esteve aqui com a gente na abertura e acompanhando também o trabalho, a Enilce Dalton e a todos do grupo que estão, acho que como vocês colocaram, não é um trabalho que a gente não começamos agora, já viemos de vários outros estudos para culminar aqui e acreditamos muito nessa potência de um trabalho conjunto, que é né, um dos maiores ativos que a gente tem no lab. Então, agradeço muito pela audiência de vocês e, sobretudo, aqui a exposição que vocês fizeram hoje para a gente ir dissecando esse texto ponto a ponto. De novo, muito obrigada, gente. E aí, encerramos aqui. E fica gravado também. Deixo esse recado aqui, fica gravado no YouTube. De novo, muito obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos, um abraço. Obrigada, tchau, gente.